Fala, moçada! Podcast das Gerais, mais um episódio fenomenal. Tô aqui com essa fera hoje. O podcast dos mineiros para os mineiros. Vai deixar sempre Minas Gerais no topo, como vocês já sabem. Se inscreva no canal, curta, comenta e compartilha. Nosso Instagram é @PDC das Gerais. Chablau. Tô gostando de ser mais solto esses últimos episódios, hein? Eu sou solto, sabe? A gente tinha um problema aqui, Bruno, que o Balri, ele era retido. Ele não fazia piada, mentira, ficava ridícula. caladinho. A gente Mentira. gosta desse cara sujo que você é. Você tem que se Olha, soltar agressão. mais. Pessoal, prazer. Meu nome é Samuel, sou um dos hosts aqui do podcast, viciado em Belo Horizonte, mineiro com muito orgulho. E queria primeiro agradecer aos nossos parceiros, a confraria do Fogão a Lenha, do nosso querido Roberto Contígio, que sempre está fornecendo essa cachaça maravilhosa. Você vai tomar aqui no final, que a gente é tradição nossa. Não passa ninguém aqui sem tomar uma, viu, Bruno? Agradecer também ao nosso parceiro master, o nosso irmão, o pessoal da White Rabbit, o coelho da Alice dos Países Maravilhas, essa destilaria de Ibirité, que é sensacional, tá ganhando o Brasil. Se você for em Fernando de Noronha e pedir um gin, você vai tomar White Rabbit. Se você for em Manaus, Floripa, você vai tomar White Rabbit. Se você for em Curvelo, você vai tomar White Rabbit. Ele tá simplesmente dominando bombando o mundo. Não Quem tem quiser adquirir o seu White Rabbit, tanto garrafa como lata, vai lá no Instagram deles, White Rabbit _gin, fala que você viu aqui no Podcast Gerais, garante seu desconto de 10%. E você, jovenzinho otário, menor de idade, não faça isso. Porque você não pode. Essa bebida é para maior de 18 anos. Agressivo mesmo. Agora ele tá um pouco mais ousado. Temos garrafa e duas bebidas. Açaí com cereja, que particularmente é a melhor, um gosto de pop. E de maracujá, abacaxi, manga e maracujá, que também é uma delícia. E também agradecer ao pessoal do Boa Moa Café. É um café que fica ali na Anchieta, na Francisco Deslandes. Maravilhoso. Né? O Instagram é @boamoa_. Peça no iFood. Lá tem um açaí que é 100% açaí mesmo. Foi um dos primeiros açaís aqui de Belo Horizonte. 100% natural, sem xarope, sem nenhum outro aditivo. Boa Moa é de boa moagem, porque eles também são especializados em café 100% arábica, de torra média. Então é sensacional. A especialidade deles é bebidas geladas e quentes, principalmente cappuccino gelado e cappuccino de whey. Ainda mais pra você que malha. Perfeito. Show. E agora apresentar o nosso convidado. Opa. Depois desse merchan. A gente tem que agradecer quem paga a gente, né não, Bruno? Claro, tem que agradecer demais a White Rabbit, que inclusive mandou essa garrafa aqui pra mim, né? Exatamente. Legal demais. Bruno Berg, comediante, produtor e um fera aqui. Bem-vindo, muito obrigado por estar presente na nossa mesa mineira, de tomar uma cerveja, comer um bolinho que é sensacional, um salaminho, tomar uma cachaça no final. Bom, eu que agradeço o convite e com essa mesa aqui, eu garanto que até o final ela vai estar já bem desfalcada. Muito bom. Agora, você começou falando, hoje vamos ter um episódio fenomenal, eu já achei, não sou eu, né? Vai chamar outra pessoa aí. Vai chegar o Ronaldo Fenômeno aí pra trocar uma ideia. Mas, pô, obrigado aí pelo convite. Junto. Espero que seja um papo descontraído e que eu não seja cancelado. Ah, isso é perigoso. Porque o humorista em podcast hoje em dia tá perigoso pra caramba, viu? A gente vai falar sobre isso. Daqui a pouco. Ou não. Mas às vezes ser cancelado, às vezes até dá um up na carreira, né? Tem esse lado bom e lado ruim. Você já foi cancelado por algum... Não, cancelado, geral, assim não. Mas já tive muita gente reclamando de coisas que eu falei. Né? Qualquer piada que você faz, vai ter alguém pra reclamar. Ou porque achou ruim, porque a pessoa não se contenta em não rir da piada. Entendi. Ela tem que tentar fazer com que você se mate depois. Então, ela não... Se ela passa por uma piada que ela não achou graça, ela não pula pro próximo vídeo. Ela faz questão de comentar. Que piada sem graça. Esse cara é humorista mesmo. Mal sabe ela que ao comentar... Quer dizer, ela sabe porque ela não é... Quer dizer, ela deve ser burra, mas... Qualquer comentário gera engajamento. Então, os haters da internet, eles só ajudam as pessoas que eles odeiam. Porque quanto mais você comenta num post meu, mais pessoas vão ver aquele post. É óbvio.
se você entrar no comentário só tiver coisa negativa, é óbvio que não é legal. A tendência Mas o normal é ter meio a meio, né? É igual acontece quando surgem uns malucos aí, o Calvo do Campari, por exemplo. E aí começa todo mundo a criticar o cara. O cara explodiu. O cara explode, sacou? Tá todo mundo falando mal dele. Mas aquela pessoa que se identifica com as merdas que ele fala, o que ela vai fazer? Ela, na caladinha, vai lá, começa a seguir o cara falando, esse cara tá. E quando vê, tem um exército de Calvos de Campari. Do Red Pill. Falando mal de mulher por aí, porque não consegue pegar uma. Exatamente. Temos 300 milhões, a internet é um oceano. É óbvio, você vai achar gente pra tudo que é lado. Qualquer coisa que você falar, né? Tem aquele ditado, né? Não existe mídia ruim, né? Não existe... Toda mídia, claro que ser cancelado, acho que não deve ser uma experiência legal. Ser cancelado mesmo, galera... Porque a galera na internet também, eles não estão dispostos a pessoa fez uma coisa ruim. Eles querem que a pessoa morra. Se essa pessoa não deixar de existir como ser humano, ela não está satisfeita. Nenhum erro hoje é perdoado. Entendi. Eu acho que se a gente... Tribunal da internet. Foda. Eu fico muito feliz de que quando eu era adolescente, ainda não tinha internet. Porque deve ser muito difícil ser adolescente com a internet hoje. Ou adolescente mesmo, a pessoa que tem 20 e poucos anos, ela tweetou um monte de merda quando era adolescente, e aí ela faz sucesso hoje, de repente a galera desenterra uns negócios de quando ela tinha 12 anos e tava postando, porra. Busca o Twitter. Cara, não, os meus tweets, quem desenterrar vai achar merda? Vai, mas é de quando eu tinha, sei lá, 26 anos pra cá, então... Já dá pra te responsabilizar, né? Mas pelo menos porque as merdas que a gente fala quando a gente é criança, adolescente... A gente não pode ter responsabilidade sobre elas, né? Cara, eu acho que nem só quando era isso, né? Mas acho que o tempo ele evoluiu bastante. Os tempos mudam. Né? Por mais que você não fosse criança há 15, 20 anos atrás, a mentalidade das pessoas era outra. Né? Houve uma constante evolução de todos. Então, assim, o Samuel, que há 15 anos atrás, tá tudo bem, eu era um pentelho e tudo mais, mas uma outra pessoa que tivesse lá seus 20 anos, era costumeiro, era o costume da época, você ter tipos de atitudes. Infelizmente, que hoje a pessoa ela já não mais reproduz e não condiz com aquilo. Mas tá lá. A comédia, cara, a gente vive isso direto, porque assim, eu comecei a fazer em 2008. Tem piadas que eu fazia no início de carreira que, hoje... Não dá mais. Hoje não dá mais. E não é que, não dá mais porque o mundo tá cheio de mimimi. É porque elas não são mais engraçadas. Elas deixaram de ser engraçadas. Na época era... Muita gente fala porque os Trapalhões, não sei o quê. Na época dos Trapalhões era um contexto, né? Eu falo muito isso sobre os Trapalhões quando a pessoa fala, mas hoje em dia é muito cheio de mimimi. Os Trapalhões que eram bons. Na época, se fosse hoje, os Trapalhões seriam presos. Tá, mas os Trapalhões faziam humor na década de 80, né? Vamos ver quantas coisas mudaram no mundo da década de 80 pra cá. Sabe? Tipo, você não tinha internet, você não tinha smartphone, você não tinha tecnologia que a gente tem hoje. A inflação no Brasil era não sei quantos %. Você quer voltar para a década de 80 com tudo? Ou você quer manter da década de 80 só a parte em que você podia zoar as minorias? Sacou? Tipo, se você quiser voltar com tudo, beleza. Então joga esse smartphone fora que você não vai ter nem como ficar cancelando os outros aí, ó. Mas é isso, a galera só quer a parte onde ela era privilegiada, né? Exatamente. Mas agora, voltando um pouquinho pra trás, Bruno, a gente quer saber um pouquinho da sua história, né? Só uma coisa. Começou a falar, não, hoje vocês vão morrer de rir. Aí começa com esse papo, climão, né? Papo denso da porra, Fraga. Tipo, cancelamento, reflexões sobre cancelamento. O Careca tá rindo, ó. É porque ele é sádico. O Careca, ele é... Adoro de falar Careca. Ele é o meu termômetro pra ver se a conversa tá boa. Você olha pra ele tá centrado, vendo, dando uma risada. Então eu vou começar só olhando pra ele aqui. Então tá legal. Mas, bom, primeiro a gente, como é um podcast mineiro que visa enaltecer justamente a cultura mineira, o povo mineiro, quem está se destacando na cena mineira como um todo, é um pouco do resgate da história, porque Minas Gerais o mineiro subestimado Brasil afora. No Brasil, e o mineiro tem muito orgulho de ser mineiro. Ele tem muito orgulho de levar o nome de Minas, né? Com certeza. E todo mineiro, né, ele tem o seu cantinho em algum lugar do estado espalhado, em alguma cidade menor e tudo mais. Né? Então eu queria que você falasse um pouquinho de onde você veio, pra onde você vai,
Eu sou de Curvelo, Bauer de São João, né? A gente tô aqui perto ali do noroeste de Minas. Eu sou nascido em BH mesmo. Não, nós também, nossa família que é do interior. Tá. Eu sou nascido em BH, mas já morei no interior quando eu era criança. Meus pais eram casados, meu pai trabalhava com banco, então ele vivia mudando. Eu mudei, eu morei entre Rios de Minas, que é ali perto de São João. Sei, terra do cavalo Campolina. Isso. Depois morei em Ouro Preto, um pouquinho, e morei em Abaeté, no Centro-Oeste. Abaeté. Porque tem Você fez Texas, faculdade? né? Eu não quero criar essa rivalidade. Você fez faculdade em Ouro Preto? Não, isso tudo eu era criança. Isso tudo foi antes de eu fazer 6 anos de idade. Aí meus pais se separaram quando eu tinha 6 anos, aí eu mudei pra BH. E aí eu moro aqui desde então. Teve só um período que eu ficava meio em Ouro Preto, meio aqui, quando eu trabalhava com arquitetura. E fiz um projeto lá pela faculdade, mas aí foram 6 meses também. Você formou em arquitetura, então? Formei em arquitetura. E como é que você foi parar no stand-up? Rapaz, aí... Mas peraí, deixa eu responder a pergunta anterior, que a minha família do meu pai é de Bom Despacho. Que é ali pertinho de Abaeté, inclusive. Café da Terra. E aí tem uma galera do Centro-Oeste e tal, tem aquela primaiada toda, né? Que a gente tem em todo demais. E a família da minha mãe, a minha avó é de Barbacena, que inclusive estava fazendo um show lá ontem, e meu avô era de Carmópolis, de Minas. Carmópolis, sei. Que é ali do ladinho de Oliveira. Tô ligado. Tem uma padaria no centro lá, fenômeno. Lá, inclusive, eu nunca fui. Porque o meu avô, ele era bem mais velho, ele faleceu quando eu era muito novinho. Entendi. Então não tem muito contato. Assim. É bonito lá. Mas então, como que eu saí da arquitetura e... Mas antes disso, né, como a gente tá falando das nossas raízes mineiras, chegou quentinho, maravilhoso, do Minas Demais, pão de queijo. Leandro e Otto, muito obrigado. Talvez, parceiros, assim, seja o melhor pão de queijo que eu já comi na minha vida. Esse é brutal. Uai. Manda pra dentro. Minas Demais fica ali na Bandeirantes, pertinho ali da Praça da Bandeira. Maravilhoso, Minas Demais. Só chegar lá e falar, vim do podcast das Gerais. Quero pão de queijo. Você quer um pão de queijo? Se não der desconto, manda pra dentro. Mas eu não quero responder a pergunta, não. Eu quero comer o pão de queijo. Pode, não come o pão de queijo. Eu vou até pegar um pão de queijo também. Prova. Porque simplesmente é o melhor. Com queijo canastra no meio. Nossa Senhora. Aí vamos ficar... Normal. Não, bom mesmo, hein? Sensacional o pão de queijo. Não, tem muito queijo. Tem. Que é uma coisa que eu fico puto. E assim, um erro que a gente comete às vezes, né? Tipo, eu tenho até vergonha de falar isso às vezes, mas última vez que eu fui em São Paulo, não, cometi um erro terrível mesmo. Que foi comer um pão de queijo lá. E obviamente também, não precisa falar onde que eu comprei pra não queimar o filme de ninguém, mas era uma casa, assim, cheia de pão de queijo. Parecia uma casa do pão de queijo, né? Mas, enfim. Cara, que coisa horrorosa. Eu não sei por que o paulista insiste em fazer pão de queijo. Ele já provou que ele não sabe, né? O paulista, ele faz o pão de queijo sem queijo, velho. Não dá pra entender. Puta merda. O paulista, ele tira o queijo. O antiqueijismo paulista ainda vai acabar com o Brasil. Eles fazem... Você já comeu pizza em São Paulo? Pizza de calabresa não tem queijo, não. Você é louco. Como? Aí eles fazem lá o sanduíche de mortadela do Mercadão. Não tem queijo. Quem faz um sanduíche sem queijo? Que ideia que é essa? Uma vez eu tava com um amigo meu. A gente foi comer, um amigo meu paulista. Ele foi comer um sanduíche. Ele pediu um cheeseburger sem queijo. Pô, o cara tá achando que o X é de Xuxa, então. Né? Não, a pessoa que pede cheeseburger sem queijo é a mesma pessoa que pede uma cerveja sem álcool, um leite sem lactose, um café descafeinado, um amor sem beijinho, um bochecha sem Claudinho. Não faz sentido nenhum, caramba. Nenhuma. Nenhum. Essa nova geração, né? Elas vão acabar. Pão de queijo é o mineiro. O resto é imitação barata. Eu também me recuso a pedir. Quando eu viajo, assim, eu me recuso a pedir pão de queijo. Eu peço qualquer outra coisa. Porque eu sei que vai ser ruim e eu vou me decepcionar. Pois é. E pôr ketchup? Nome. Um crime. Isso aí é foda. Mas já vi mineiro fazendo. Triste isso aí. Provavelmente não deve ser mineiro. Provavelmente tem um pé na... Mas o ketchup... Igual, ketchup em pizza, eu também não ponho de jeito nenhum. Pra eu colocar um ketchup na pizza, a pizza tem que estar muito ruim. E pra você fazer uma pizza muito ruim, você tem que querer muito fazer a pizza ruim. É muito fácil fazer pizza. Agora os pizzaiolos vão me malhar. Não é que é muito fácil fazer pizza boa. Não é tão fácil. Mas fazer uma pizza ruim é muito difícil. Foda. É muito difícil. E pão de queijo é a mesma pão, coisa. Queijo, massa, e outra coisa. molho, queijo. Não. Cara, não tem como. Não, tem que errar muito a mão. A não ser quando você faz uma pizza doce. Pizza doce é mais comum, você vê umas que não são tão boas. Tem gente que põe
Aí eu já sou a favor de não ter queijo. Tem gente que faz pizza de chocolate e põe mussarela. Pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus. Internada. Embrulhou meu estômago. Nossa, Ela precisa ser internada. Comeria? Sim. Não. Mas... Laricano? Pesado? Mas... Não, você come um queijinho com a goiabada, com doce de leite, beleza. Mas o queijo, quando vai com doce, ele não pode ser quente. Se o queijo derrete e mistura ali com chocolate, então não fica bom. Não fica bom. E olha que é a mesma coisa. Pra fazer o queijo ficar ruim com alguma coisa, tem que se esforçar muito, mas tem gente que consegue. Não tem como. Mas agora fala, como é que você foi da arquitetura pra comédia? Então, eu assim, sempre fui apaixonado por comédia. Sempre gostei demais e quando eu fazia arquitetura, a gente começou a escrever uns textos lá, uns colegas. Um colega meu, Daniel, mandou um texto um dia que ele escreveu, ele gostava muito de escrever, e nem era de comédia. E aí a gente começou a escrever coisas e mandar no grupo, na época era o Yahoo, grupos lá, hoje em dia seria muito mais fácil. Mas aí a gente começou a se empolgar com o negócio, escrever várias coisas, e a maioria dos textos que eu escrevi era de comédia. E foi a primeira vez que eu vi as pessoas falando, eu gosto muito dos seus textos e tal. E aí, quando você tem um feedback positivo, né? Você se empolga mais e vai fazendo. E aí, gostava muito daquilo. E eu sempre fui muito tímido. Sempre fui o cara mais tímido, assim. Sabe, tinha dificuldade em interagir com as pessoas, que eu não tinha intimidade. Quando tinha intimidade, de boa, mas... Então, sempre quando tinha festa, essas coisas, em algum momento da festa, depois que já chapava um pouco, eu começava a contar piada. E eu tinha um setzinho de piada que eu sempre contava. Entendi. Que era o que me fazia me aproximar das pessoas. Que eram umas piadinhas de uma fitinha do Ari Toledo que eu ouvia. Muito. Esse é gênio também. Aí eu decorei as piadas e contava do jeito que ele contava, tentava imitar a voz dele. Aí depois teve um segundo passo de outras piadas que eu gostava. Eu pensava, como que o Ari Toledo contaria essa piada? E eu tentava... E um terceiro passo foi eu criar piadas minhas e contar pensando como o Ari Toledo contava. Então, eu tinha um setzinho que misturava essas três coisas. Umas piadas do Ari Toledo, outras que não eram dele, mas... Como se fosse. E outras que eu tinha criado. E aí, eu fazia isso sempre. Aí, quando começou esse movimento do stand-up, quem me conhecia já um pouco mais, assim, começou a me mandar os vídeos. Pô, isso aí é sua cara, não sei o que e tal. E quando eu assisti o stand-up, eu apaixonei, porque era a mistura das duas coisas que eu mais gostava de fazer. Que eu gostava muito de escrever textos e de contar piada. E aí eu vi que o stand-up, você escrevia textos com piadas e contava as suas piadas pro público, né? E aí eu comecei a participar na época era Orkut, né? Todas as comunidades que tinha no Orkut ali, sobre stand-up. Todos os vídeos de stand-up que tinha no YouTube eu já tinha assistido. E participava de tudo ali. E aí, uma vez, um cara foi dar uma oficina de stand-up. Ele morava aqui em BH, mora ainda, eu acho, não tem mais contato com ele, o Ranieri Lima. Ele foi montar uma oficina, que ele gostava muito de stand-up, queria começar a fazer. E aí, foi nessas comunidades do Orkut, procurava quem era de Belo Horizonte e mandava scrap, chamando para participar. E aí, eu fiz essa oficina aí na época. Na época, eu chamei o meu sócio na arquitetura, a gente trabalhava junto, o Arthur, o Tony, e a gente foi. Aí fomos eu, Arthur e outras 3 pessoas que participaram dessa oficina, que foram a Paloma Santos, Gabriel Freitas e o Edgar Quintanilha, que foram 6, nós 5, mais o Ranieri, que a gente, no final da oficina, fundamos o Queijo Comédia Cachaça, que foi o primeiro grupo de stand-up aqui de Minas. De Minas, entendi. E aí o Ranieri acabou que ele foi o primeiro a sair do grupo, menos de um ano, que aí ele continuou dando oficina, fez outros grupos e tal. E depois o Arthur, que era meu sócio, saiu também. E ficamos nós 4. Eu, Paloma, Gabriel e Edgar. E o Queijo, a gente apresentava toda semana ali na Major Lopes, ali no Canapé, que já fechou. Mas a gente ficou ali, acho que 5 anos, apresentando toda terça-feira. Tivemos... a gente só não apresentava na terça-feira de carnaval e quando batia com Réveillon e Natal. Entendi. Tirando isso, toda terça a gente fazia. Feriado, isso tudo. Em 2018. Não, 2008. 2008 a gente ficou lá até 2013. Foram 5 anos. E lá o bar cabia, acho que 110 pessoas.
E, assim, considerando os 5 anos a gente apresentando lá, a gente teve uma média de público de, tipo, 80 pessoas. Casa bem então, cheia. Porque a gente já tinha vezes que ficava a galera em pé lá, porque tipo, já teve vezes com mais de 200 pessoas e tal, e já teve vezes bem vazio também. Mas na média, 80. Hoje eu acho impossível isso, cara. Hoje você arrastar uma noite semanal de stand-up, hoje em dia tá muito mais difícil. Porque na época era novidade, então a galera queria ver o que era aquilo, né? E o não tinha stand-up. tanta opção, você tinha que ir ou não via. Hoje em dia, eu já acho que não... Hoje em dia, você batalha contra esse aqui, ó. Hoje, batalha contra o celular, mas principalmente, hoje em dia, não tem muito um público de stand-up. Claro que existem algumas pessoas que gostam da comédia stand-up como arte ali, né? Mas hoje em dia tem público de humorista. Não é de humor, é de humorista. Tem o Quatro Amigos vai vir aqui agora em junho, eles vão fazer acho que 10 sessões de 1.500 pessoas cada, 15 mil pessoas. Essas pessoas não necessariamente estão interessadas em ver outros shows de stand-up. Eles são fãs do Quatro Amigos. Muitas vezes, quando é fã do Quatro Amigos, é fã também do Renato Albani, do Rodrigo Marques, da Bruno Luiz e tal. Mas... Aquela putaria toda. A galera toda aí. Mas quando não necessariamente ele tá interessado em falar, quero ver comédia stand-up. Não, ele gosta daqueles artistas. Tem uns artistas que ele odeia, inclusive sempre tem a galera que, eu amo esse, mas odeio esse e tal. Então, hoje em dia, você precisa crescer na internet e vender o seu show. Pra galera querer ir pra te ver. Entendi. É óbvio, eu tô generalizando. Tem também a galera que você divulga o show e vai. Tanto é que as pessoas conseguem começar a fazer, né? A gente mesmo. Eu não sou um cara que arrasto multidões e tal. Então, muita gente que vai no meu show é uma galera que não me conhecia. Que foi pra ver de qual é. Ou alguém indicou, ouviu falar e tal. Então... É isso, mas eu mudei de assunto, né? Você tinha perguntado como é que sair da arquitetura. Aí eu me perco, viu? Eu vou... Se deixar, eu fico aqui 2 horas falando e quando eu ver não respondi pergunta nenhuma. Mas aí, eu fiz essa oficina, a gente começou a fazer queijo, comédia e cachaça. Na época eu estava trabalhando num projeto de arquitetura que era até, por coincidência, num teatro. Foi o último projeto que eu assinei mesmo. E eu comecei a fazer esse projeto, nem imaginava que um dia ia pisar no palco, que eu era o restauro ali do Cine Brasil, na Praça 7. E eu trabalhei naquele projeto todo e aí eu pedi demissão. Fui trabalhar de volta no escritório que eu trabalhava, mas fiquei lá há pouco tempo. Aí foi quando eu fui chamado para participar do Domingão do Faustão. Eu tinha 1 ano e meio de carreira. Aquele quadro... O Quem Chega Lá. Foi a segunda edição do Quem Chega Lá que eu participei. Entendi. 2009. Ele é uma competição, né? É uma competição. Que é foda. Eu participei de uma competição ano passado, no Faustão na Band também, mas é sempre ruim, né? Porque o humor não foi feito pra ser... Não é uma competição. Uma competição. Sim. E aí você faz o negócio, você tem que agradar o jurado. E... Não foi feito pra rir. Tem às vezes um quadro de humor que é muito mais foda, mas não é um que tira mais gargalhada. Entendi. Então, é muito subjetivo, né? Mas, enfim, às vezes a gente tem que dar as caras ali para as pessoas te conhecerem. Tá na mídia, né? Lógico. E aí, quando eu participei do Faustão, eu tinha 1 ano e meio de carreira e eu vi que eu podia transformar aquilo em carreira. Mas precisaria me dedicar mais, ainda tinha muito que evoluir, ainda estava muito no começo. E na época eu tinha ido morar sozinho há pouco tempo e já não tive satisfação para ninguém, eu pago minhas contas aqui. Tinha recebido uma grande acerto, uma outra grana que minha mãe... Coisa de mãe, né? Desde que eu formei, minha mãe tinha muita dificuldade financeira, eu ia pagando umas coisas pra ela ia anotando. Aí quando ela recebeu um apartamento de herança e tal, ela vendeu pra pagar a dívida dela e me pagou uma grana também que ela, entre aspas, me devia, né? Mas que eu nem contava com isso. Aí eu falei, porra, a hora é essa. Eu consigo... Eu tinha ali, sei lá, com a grana que eu conseguia economizar, mas às vezes que eu recebi, tipo... uns 10 meses de salário. Falei, velho, 10 meses de salário. Se eu segurar os pontos aqui, se eu não ganhar nada, eu sobrevivo 2 anos com essa grana. Pedi demissão, me matriculei num curso de teatro para tentar evoluir mais, profissionalizar e tal. E aí, desde então, tô nessa. E quando é que você percebeu que, pô, deu certo? No dia que eu pedi demissão. Você... pô, deu certo. Cara, não, dá certo assim. Porque dá certo... É subjetivo. Teve muita gente que julga, né? Qualquer pessoa que vai trabalhar, qualquer tipo de artista, seja músico e tal. Pô, tem gente que vive de música a vida inteira, mas porque o cara nunca tocou na televisão, tem gente que acha que ele é fracassado. Porra, velho.
Você conseguir viver de música no Brasil é difícil pra caralho. Um cara que consegue pagar as contas dele vivendo só de música é um herói, velho. Não tem como você dizer que um cara desse... E eu pago minhas contas desde 2010 só com comédia. Eu não... Eu faço também produção, mas produção só de stand-up. Eu não... Entendi. Sabe, tipo... Eu vou me virando em algumas outras coisinhas ali no meio da comédia, mas sempre voltado pra comédia. E eu não me arrependi em momento algum. Teve momentos, por isso que eu falei que da hora que eu pedi demissão, assim, não teve nenhum momento que eu falei, pô, será que eu devia ter continuado na arquitetura? Tipo, não existiu esse momento. Mesmo em momentos que eu cheguei a ficar negativo no banco ali. Tipo, momentos de dificuldade, mas de satisfação. Sim, mas eu sabia que eu tava fazendo a coisa certa, assim. E aí chegou, e eu tava sempre atento pra ver se eu precisava voltar. Chegou um certo momento que eu sabia que não tinha mais como eu voltar pra arquitetura. Porque também já tava desatualizado pra caramba e tal. Falei, agora não dá mais. Mas no início eu ficava meio de olho, assim. Eu sou meio que o doido da planilha, assim. Eu tenho... justamente porque eu tinha esse medo, né? Porque eu tinha uma carreira próspera na arquitetura. Eu tava bem, eu tinha pouco tempo de formado, já tava fazendo um projeto assim, no Brasil, que era um projeto que qualquer arquiteto de BH queria estar fazendo, sacou? Porque tem uma parada simbólica também. Sim, sim. Mas era um projeto grande, importante pra cidade. E aí, eu anotava. Eu tenho uma planilha até hoje, eu preencho ela até hoje. Que eu anoto todo show que eu faço. Eu sei te falar quantas pessoas já foram me assistir, quanto que eu ganhei em cada show, quantos shows... E aí eu separo na planilha por coluna, assim, eu sempre marco, tipo, se o show é em BH, se é na região metropolitana, se é no interior de Minas ou se é fora de Minas, se é um show num bar, se é num teatro, se é num evento empresarial, se é num outro espaço, se eu fiz com o meu grupo, se eu fiz uma participação num grupo de outro, se era um show que era eu sozinho, e se era comédia stand-up, ou se era só apresentação de um evento, se era uma peça de teatro. E aí, com isso, eu tenho um mapa da minha carreira, assim, e isso me ajudou muito nesse tempo, porque eu ia traçando metas e ia preenchendo, ia vendo essas metas sendo atingidas ou não, mas quando não era atingida também, eu via, pô, o que é que eu preciso mexer aqui? Aí eu levantava um dado, por exemplo, a gente fazia muito mais show em bar, por exemplo, no início da carreira, principalmente. E aí eu levantei um dado e vi que, pô, sei lá, vou chutar número aqui, mas tipo, em um ano eu tinha feito 70 shows em bar e 10 em teatro. Mas a grana que eu tinha ganhado era tipo... Pau a pau. Pau a pau. Eu falei, por que nós estamos fazendo esse tanto de show de bar? Ao invés de fazer 80 shows no ano, vamos fazer 30. Só que todos no teatro. E aí comecei a direcionar para isso. E aí começou a dar mais certo. Porque também tem a questão psicológica por trás da coisa. De valorização do artista. Você não valoriza o artista que você tá vendo no bar, o teatro tanto quanto é você uma valoriza evolução, no né, teatro. vamos dizer assim. Com certeza. Posicionamento de marca. E aí, o teatro, você corre mais risco, porque você paga o aluguel e tal. O bar, não. O bar, normalmente, você ganha. Você ganha conta. A gente fazia... Não, a gente negociava com o bar. Tipo assim, você garante um mínimo pra gente de R$800, por exemplo. E aí, normalmente, a gente queria que desse mais, né? Desse mais público pra cobrir aquilo. Mas se não desse ninguém, o bar pagava a gente os 800. Então, assim, a gente começava ganhando no bar. No teatro, a gente começava perdendo. Mas, porra, chega uma hora que pra você conseguir crescer, você tem que arriscar mais também, né? Lógico. Planejamento estratégico atrelado ao humor. Fica a dica aí. Eu sempre gostei muito de matemática, então eu fico fazendo conta o dia inteiro. Mexendo. Até hoje, todas as coisas que eu vendo, meus grupos, na minha produtora, tudo. A parte financeira é toda eu. E você produz também hoje? Produz hoje, tem uma casa de stand-up aqui em Belo Horizonte. Belo Horizonte tem uma casa de stand-up boa, forte? Não. Eu tenho o BH Comedy Club. Era pra ser uma casa de stand-up, mas não é. A gente lançou o BH Comedy Club em 2020. Aí veio a pandemia. Em janeiro de 2020, numa parceria lá com o Ouro Minas. A ideia era um projeto embrionário ali, com um lugar fixo, mas dentro do Ouro Minas, pra tentar validar a ideia. Saquei. A ideia era validar, e aí validando, vendo que o público de BH estava realmente pronto para ter. Porque o meu medo se eu abro uma casa, no dia que eu trouxer o Afonso Padilha, vai dar 10 sessões. Mas 90% dos shows vai ser com os humoristas de BH. A galera vai estar disposta a ir, porque senão eu não pago as minhas contas, né? E aquela ideia do Danilo Gentili, tipo um bar de comédia? Não, a ideia era essa. Isso. Era isso. Entendi. O comedy seria isso. Mas aí eu fiz primeiro essa parceria com o Ouro Minas, e aí veio a pandemia. Entendi. E aí
Suspendeu. Quando voltou, o Ouro Minas já não teve interesse na continuidade da parceria, mudou a diretoria lá e tal. E aí a gente começou a procurar. Eu tava com 2 sócios, começamos a procurar algum espaço em Belo Horizonte legal e planilhamos tudo, colocamos no papel e vimos que não fechava a conta. Entendi. Não fechava a conta. Tipo assim, na verdade a conta fechava. Mas ela fechava por um motivo simples, que a galera, os humoristas do Brasil, a grande maioria, a gente começou mais ou menos junto. Então, eu sou amigo ali, eu sou próximo da galera. Qualquer um deles que eu pergunto, se eu abrir um comedy e tal, você vem. O Padilha mesmo chegou a falar comigo, não, se você abrir, eu garanto que eu venho, participo e tal. Porque eu falava, porque não vale a pena pra você. Você faz show ele vai vir uma vez, vai vir... Não sei quantas mil pessoas. Pra dar uma moral, né? Mas aí eu falei com ele, velho, eu não posso abrir um negócio que eu dependo de você vir pra me ajudar. Tem que ser um negócio que é sustentável, né? Por conta própria, né? Porque eu não posso ficar dependendo, a galera é amiga minha, então eles vão vir. Mas eles vão vir 1, 2, mas se não tá valendo a pena, o cara cresce. Porra, eu vou falar, ô Padilha, vem cá, uma segunda-feira que você ia tá descansando e tal. Mas, pô, é o dia que ele tinha pra descansar, às vezes, sacou? Tipo, ele tá fazendo show lotado, o Brasil inteiro, isso é cansativo pra dá uma grana. Lógico. Mas, pô, é viajando, é aeroporto, hotel e tal. E... Às vezes ele nem ia pagar um cachê, você nem ia pagar cachê pra ele, ou ia pagar um cachê... não, pagaria, mas é um cachê que, pô... Não é um cachê que ele receberia no outro lugar. Um bar de comédia vai ter ali 100, 150 lugares. Ele vai fazer 2 sessões, 300 pessoas. Pô, quando a gente produz o show do Padilha aqui, são 5 mil pessoas, sabe? Tipo, enche um teatro várias vezes. Várias né? vezes. Então, enfim, é isso. Aí eu vi que, pô, hoje eu tenho uma produtora que produz em vários teatros, aí eu vou abrir uma casa. Que vai na contramão disso, né? E aí eu vou continuar produzindo no teatro também, porque eu não vou deixar de produzir os shows grandes. Que vai concorrer com o meu próprio negócio. Sim. Pô, não faz sentido. É melhor eu produzir os shows pequenos também, em teatros menores, lugares menores, e eu conseguir controlar essa agenda para os meus shows pequenos não baterem com os grandes, né? Então, porque se eu abro uma casa, eu tenho que funcionar ela todo dia. E aí a gente pôs na ponta do lápis e falou, velho, se eu abrir, aí a gente tem que abrir vai ter cozinha, vai ter... E eu não sei mexer com bar. Eu sei fazer show de comédia. Um sócio aí, sei lá. E aí, a gente viu, velho, se a gente abrir, a gente vai ter muito mais dor de cabeça pra ganhar menos dinheiro. E talvez fosse importante pra cena. O grande motivo, até hoje, eu e meu sócio, o Gabriel Andrade, que é humorista também, a gente fala muito, pô, quando a gente passa em frente a algum lá, fala, que daria um comedy bom, hein? Pô, vamos abrir e tal, vamos fazer. A gente tem o sonho ainda de abrir. A gente quer muito abrir, porque eu acho que pra cena de BH crescer, vai ser muito importante. BH hoje tem bons comediantes? Tem muitos. De stand-up, né? De stand-up, Tô falando de stand-up, porque tem bons também que não são de stand-up, mas porque aí, tipo, o meu foco é realmente stand-up. Às vezes vem algum artista, velho, que quer fazer show em BH, de comédia mesmo, mas que não é stand-up. E o cara que eu sei que se eu produzir vai dar dinheiro, vai dar coisa, o cara me procura e fala, velho, não faço. O meu negócio é stand-up. Porque é o que eu sei fazer, é o que eu sei que eu vou conseguir entregar uma coisa de qualidade, porque é o que eu domino. Se eu vou produzir uma peça que aí precisa ter cenário e tal, tipo... Vai dar merda. Eu não sei se eu vou te entregar tudo do jeito que você gostaria. Então eu prefiro trabalhar dentro da minha zona de atuação ali pra conseguir entregar uma coisa boa. Porque os shows que o BH Comedy Club produz, a gente, óbvio, vez ou outra, acaba alguma coisa dando errado. Mas a gente tenta fazer com que sempre a experiência de quem vai assistir seja excelente. Seja na qualidade do show e tudo, assim, que envolve o show. Porque a gente hoje produz não só BH, né? A gente tava lá em São João, na sua terra, esses dias aí. E mais de 40 cidades, não sei se já chegou em 50, que a gente já produziu aí pelo interior de Minas. E a ideia é, cada vez, ir aumentando mais essa frequência em cada uma dessas cidades. Você faz mais shows em Minas ou no Brasil inteiro? Minas. Em Minas é muito curioso, né, Val? Porque, assim, o mineiro, ele tem um dialeto próprio, né? A gente tem uma língua própria. Mas diferente em Minas mesmo, pontos tem específicos, né? Varia demais. Isso aí, vocês conversaram um dia com o Paulo Araújo, que é humorista também. Excelente, um dos melhores humoristas que a gente tem hoje. Ele é pernambucano, mas ele mora aqui em Minas há 12 anos.
Ele é o maior especialista de mineirês hoje e ele sabe apontar essas diferenças regionais também. Ele tem um dicionário, ele lançou um dicionário, que olhar com um olhar crítico, né? Sim, como ele veio de fora, tudo pra ele que é diferente, porque a gente cresceu em Minas. Então as coisas pra gente dia a dia é normal. Ele, uma palavra que ele nunca ouviu lá em Recife, ele fala, opa, peraí, o que é isso? Então ele tem um olhar muito mais aguçado. Tem gente que fala, ele é mineiro fake, fica fingindo que... Não, ele não finge, ele fala o tempo inteiro que ele é pernambucano, ele é torcedor do Náutico, fanático. Timbu, Ele tem um podcast, inclusive, que é o maior podcast, é o TimbuCast. Ele, lá em Recife, ele é odiado pelas outras torcidas. Aqui ele é odiado só pelos humoristas. Não, sacanagem. Não, e o Paulo, ele é muito foda pra falar sobre essas diferenças todas. A gente tem até um show juntos. Ele e o Estevam Gaip, que é o 2 Mineiros e Meio. Porque eu também falava muito sobre Minas Gerais, o Estevam também. E a gente montou o 2 Mineiros e Meio, que é um show todo sobre Minas, onde tem a visão do mineiro da capital, que sou eu, o mineiro do interior, que é o Estevam, que ele é de Oliveira, e o mineiro de Recife, que é o nosso meio mineiro, que é o Paulo Araújo. Então, é um show que a gente tá rodando bastante. Inclusive, a gente vai gravar o nosso especial início de agosto, lá no Sesc Palladium. Top. As pessoas têm que ir, hein? Que são Perfeito. 1000 lugares, mais de 1000 lugares. O podcast da Gerais estará presente, Com fazendo a certeza, cobertura. Bora lá. Lá pra presenciar todos os momentos. Mas aí a gente brinca muito com esse negócio, né? Eu falo... Quando tem alguém de fora de Minas, eu dou uma primeira lição, assim, pra pessoa entender. Qual seria essa mineirês, lição? né? Que é... Sabe o John Jones, o lutador de MMA? Sei. Troca o primeiro J do nome dele pela letra P, como é que fica? Bom, não, só o primeiro. Pão Jones. Pão Jones. Pão Jones. Já sabe falar ponto de ônibus em mineirês. Então é muito simples. Porque a gente não fala todas as letras da palavra. A gente só fala as que precisa. Precisa. Não precisa falar todas as letras pra você entender o que eu tô dizendo. E o plural também já ficou pra trás há muito tempo. O plural é bobagem. Esse negócio aí. Você vê, o gaúcho, por exemplo, é diferente. O gaúcho é um povo que gosta de pronunciar cada letra de cada palavra. Pensa no músico gaúcho, tem aquele vocalista dos Engenheiros da Havaí. Como é que ele chama? Humberto Gessinger. Músico mineiro, Beto Guedes. Por quê? A gente comprime, entendeu? Aí. A gente traz pra perto, assim. E o Uma mineiro... coisa mais acolhedora. Né? Lógico. E o mineiro, a gente come as palavras, mas quando o mineiro tem intimidade com o outro, aí é que come mesmo. Por exemplo, você tá num Pão Jones ali, tranquilo, esperando seu 11 lá. Aí, uma outra pessoa chega. Se é um não mineiro, ele vira pra você e fala: você poderia chegar para lá para que eu possa me assentar? Se é um mineiro, ele não gasta essa saliva toda, não perde esse tempo todo. Ele só vira e fala: chega lá pra sentar aqui. Agora, se o mineiro tem intimidade, ele só chega e fala: ready. Não é nem arreda, né? Que arreda é o nome científico, é a palavra completa, né? Ready. É reda. Se você tem intimidade, é só ready. Não tem essa. Igual quando... Aí você tá lá, você tá no Pão Jones, tá lá os dois, aí tá vindo o ônibus. Aí o cara que é de fora de Minas, ele vira pro cara e fala, tá vindo o ônibus lá, ele vira e fala: você sabe se esse ônibus passa na Savassi? Quando ele terminou de falar, o ônibus já passou, foi embora e perdeu o ônibus. Demorou demais. Perde tempo demais. O mineiro não perde esse tempo. Tá vindo o ônibus lá, o que ele faz? Ele vai, levanta, dá sinal, entra no ônibus e vai embora. Porque ele é mineiro, ele sabe onde o ônibus passa. Não precisa ficar fazendo pergunta idiota no ponto do ônibus. Tava esperando outra coisa, né? Tava esperando outra coisa. Ele me pegou. Eu tava aqui, eu vou contar ele, vou acessar a situação, basta Savassi. Me pegou. Mas Minas Gerais é bom demais, velho. Minas Gerais... Pô, esse negócio do paulista tirar o queijo das coisas... Horrível. Nossa, lembro uma época que eu tava saindo com uma menina paulista. Aí, de vez em quando eu ia lá, de vez em quando ela vinha aqui. Uma vez ela veio, o irmão dela veio junto, que ele não conhecia BH, queria conhecer. Pô, que cara chato, velho. Tudo que a gente ia comer, ele ficava... Olha, meu, mas vocês têm que pôr queijo em tudo, meu. Pô, vai comer doce, tem que ter queijo. A pizza tem muito queijo. Tudo aqui tem muito... Você não come nada sem queijo, não? Eu falei, eu como a sua irmã. Cara chato. E se bobear com queijo? Sei lá. Não, às vezes, né? A gente fica uns 2 dias sem tomar banho. Acontece, né? Acontece. Que coisa maravilhosa. E depois, você falou que teve o FDP. O FDP foi uma experiência bacana também. Cara... Tá ao lado dos maiores cancelados do Brasil. Então, o FDP é muito divertido.
O FDP, pra quem não sabe, é o Fight de Piadas, que é um concurso do programa do Danilo Gentili, que o cenário é um ringue, né? Aí fica um humorista de cada lado, e a ideia é você fazer uma piada zoando o outro. E fica os dois se zoando, e no final eles votam pra ver quem foi o vencedor. E aí vai classificando até a final, né? São 4 participantes por mês. Aí lutam os 2 vencedores disputam a final e tem um campeão do mês. E aí no final pega 8 meses, eles fazem isso durante 8 meses, né, a partir de março, e no final tem os 8 campeões, aí vai fazendo quartas de final, semifinal e a final. E aí eu fui campeão, né? Teve 2 edições, a última foi em 2019, foi antes da pandemia, depois acabou não tendo mais. Porque os humoristas mais conhecidos foram desistindo de participar. Pra não perder. Porque era... muito ego envolvido também, né? Mas eu entendo. Aí você foi campeão do ano. Eu fui campeão do ano. Eu tenho cinturão lá em casa até hoje. Top demais. Cinturão. E a votação era feita como? Pelo público? Não, são eles. Aí os jurados. Era o Danilo, o Murilo, o Léo, o Diguinho. E a Juliana? Não, a Juliana não. E normalmente tinha um convidado. Não tinha um convidado. Agora eu tô na dúvida. É porque na final teve a Ariana Nutt, que tinha sido a campeã do ano anterior. Entendi. Ela tava votando também. E a plateia dava um voto. Um voto. E nesse percurso pra ganhar, você bateu em quem? Bateu em quem? Quem Cara, se humilhou lá com a sua mineridade? Você fez com a sua mineridade. Desistir de ser comediante. A primeira foi contra o Danilo Radic, que é um cara de Santa Catarina, mas eu acho que ele tá morando em São Paulo ainda até hoje. Depois foi o Pedro Lemos, que é de Curitiba, mas também estava em São Paulo na época, agora acho que ele voltou, tá com um podcast lá, inclusive. Enfim, o Pedro Lemos. Aí eu fui campeão do mês. Aí voltei só no final do ano. Que eu fui o primeiro mês, foi o meu, então eu fiquei um tempão esperando. Aí as oitavas de final eu fui contra o Palhaço Amendoim. Nossa, o cara tá muito grande na internet, porque ele é muito chato. Tá gigante, E ele nem tinha ganhado no mês dele, mas é porque quem tinha ganhado dele tinha sido a Bruna Braga. Só que a Bruna Braga não pôde participar, porque nesse meio tempo ela fechou contrato, acho, com outra emissora e tal, e aí não pôde participar. Aí mandaram o vice, que foi ele. Entendi. Aí, contra o Palhaço Amendoim, foi bem divertido pela bizarrice. Assim. Ele é bizarro. Que é muito melhor, mas é porque o personagem dele é esse, né? Um palhaço sem graça. Sem graça. E aí muito... Ele é agenciado de quem? Quem que é que leva ele pros lugares? Cara, não sei. Eu conheci humorista. lá no camarim. É um humorista. É um cara que sempre vai num podcast e leva ele. Eu esqueci quem que é, mas é muito bom. É muito bom. Não é o Diguinho Coruja que leva ele, não? É o Diguinho. É o Diguinho. É o Diguinho. Mas o Diguinho começou a levar ele depois que ele começou. Aparece, o Danilo falava no ar, pelo menos, que ele ficava mandando um e-mail pra ele direto. Aí eles falavam, traz ele um dia. Tipo, ele ia de cara de pau. Acho que eles conheceram ele, foi assim mesmo. Pelo menos eu acho que essa história era verdade. Não, ele é bom de tão ruim que ele é. É bizarro. E aí eu fui na semifinal, foi contra o Diego Serafim, que é um cara que tá crescendo muito também, sem trocadilho, porque ele é muito gordo, ele é muito grande mesmo. Acho que eu grande, sei quem é. Tipo, ele participa muito do programa do Danilo ainda. Ele é de Sorocaba, inclusive, gente boa pra caramba. E a final foi contra a Xanda Dias, Alexandra Dias, que hoje tá na Praça é Nossa. Faz parte do elenco da Praça é Nossa. E aí foi lá, foi ganhando, porque, velho, todo mundo que me conhece me acha muito bonzinho e tal. Entendi. Porque eu tenho um perfil mais bonzinho. Ao mesmo tempo, eu gosto muito também de pegar pesado, às vezes, com as pessoas. Mas eu faço isso com quem eu tenho intimidade e tal. E um quadro igual a esse é muito bom, porque é pra isso. Então, você tira, sabe? Você tira... dá pra falar, eu posso falar o que eu quiser aqui. Aí eles te dão um briefing da pessoa pra você estudar e tudo mais, mais, ou só põe você contra ele. Tipo, você abriu, é contra tal pessoa. Velho, o que eu fiz... Quando eles me chamaram, porque você vai sem saber contra quem você vai. Eles mandam quem são os 4 do mês, né? E eles sorteiam lá, ou escolhem, não sei, e você vai contra um. Então, alguém você não vai pegar, né? Porque os 2 que perdem também disputam o 3º lugar. Então, todo mundo vai 2 vezes, mas alguém você não vai jogar. Quando eu fui, era o João de Rocha, um cara do Pará, que eu nem conhecia, que eu acabei não jogando contra ele. Ia ser ele, o Patrick Maia e o Emerson Ceará. Também. Sim. 2 caras grandes.
que aconteceu? O Patrick Maia, faltando 3 dias, desistiu. Não sei se ele desistiu ou não ia poder gravar, porque tinha um compromisso. Eu sei que falaram, gente, não vai ter o Patrick Maia, vai ser o Danilo Radic, que foi o cara que eu enfrentei primeiro. Aí, velho, já tava com as piadas tudo escritas, né? Pro Patrick e pro Emerson. No dia, eu pousei lá, a gente foi de avião, mas nem dormi lá. Eu fui, gravei e voltei pro aeroporto. Pousei lá, eles mandaram mensagem falando, gente, o aeroporto de Curitiba fechou, o Emerson não vai conseguir chegar. Esse cara é hilário também. Aí, arrumaram, de última hora, o Pedro Lemos topou participar, que tava lá em São Paulo já. Então, eu tive que criar as piadas no camarim, velho. Quando eu cheguei lá... E aí, o que eu fiz com todo mundo... E aí, o Pedro eu já conhecia, mas o Danilo Radic e o Pedro Rocha eu não conhecia. O Pedro eu já conhecia, mas só de oi, assim. Não... E aí, com os 3, eu fiz a mesma coisa. Eles montaram um grupo com a gente, eu mandei uma mensagem no privado falando, velho, seguinte... mandei tudo que o cara podia usar contra mim. Falei, ó, eu fui traído no meu casamento. Pra galera se ajudar, né? Eu faço parte do grupo aqui com o Carmona, você pode zoar falando que o público vai só pra ver o Carmona e não eu. Eu falei, ó, tô ficando careca, não sei o quê. Eu listei tudo que o cara poderia usar de arma contra mim. Falei, ó, mandei pra ele. Falei, ó, se você quiser me mandar também informação sobre você, eu agradeço. E aí a maioria mandava também algumas coisas e eu dava uma pesquisada também, entrava no canal do cara pra tentar descobrir alguma coisa. Mas era isso. Entendi. E aí, pra todo mundo, eu perguntava, tem alguma coisa que você não quer que eu toque no assunto? Mas ninguém falou de algo que não queria. E todo mundo me perguntava também, eu falava, não, velho... Eu falei, não, mas pode pegar pesado? Eu falei, velho, eu espero que você pegue pesado. Senão eu não tava aqui. Chorar. Igual muita gente ficava preocupado com o lance da traição, porque, pô, eu fui traído, mas eu até faço piada sobre isso no meu texto. E a galera ficava preocupada, não, mas pode falar mesmo? Eu falei, velho, se eu não quisesse que falasse disso, eu não falaria. Eu participava do quadro, velho. Tipo, se eu tô vindo aqui é pra poder me esculhambar, pô. Porque as piadas têm que ser boas. Por isso que eu dava munição pra galera. Porque não faz sentido você ganhar se não der audiência. Não, porque se o cara for ruim, se as piadas dele não tiver graça, o vídeo não vai viralizar na internet depois. Eu quero, pô, se nós dois fizer piada muito boa, mesmo que eu perca, velho, ganhar ou perder, isso aqui não faz diferença nenhuma. Isso aqui não é uma competição de verdade, não. A gente tá aqui pra fazer piada boa. É a graça só. Aí, beleza. Ganhar é muito legal, óbvio que é. Porque você participa mais, inclusive, né? Você volta mais vezes. Tá. É lógico. Mas, cara, tanto que eu não tava preocupado nem um pouco em ganhar. Então, eu acho que eu ganhei por isso. Porque eu tava, tipo... Eu tava relaxado. Eu queria só fazer minhas piadas e na hora que eu fizesse, a galera rir. Era isso que eu queria. E aí, você teve no SBT com o Danilo, Faustão na Globo e Faustão na Band também, né? Não, eu já participei de bastante programas de TV, viu? É mesmo? Tem umas... E você gosta? É uma experiência top ou é paia? É sempre ruim, né? Sempre ruim. Não, o FDP foi divertido. O FDP foi divertido mas ali porque é um eu tava muito relaxado. E tal. E é isso. E era um contexto onde dava pra falar qualquer coisa. Mas televisão, normalmente, você não pode fazer o seu texto do jeito que você gosta. Porque você não pode citar marca, você não pode falar palavrão, você não pode um tanto de coisa. Às vezes você tem uma piada que você cita um artista, mas não pode. Às vezes não é nem zoando o artista, porque não tem muita coisa que seja zoando, assim, mas é tudo muito restrito. Nenhuma referência política. Então você fica muito assim, com medo do que você vai falar, sabe? Aí você não fica relaxado pra... humor na TV, ele tá ficando sem graça. Tá ficando sem... É assim, de programa de televisão, assim. Mas porque é muito difícil, porque a TV depende de patrocínio. E aí, se você fala uma coisa... Por exemplo, se o Léo Lins foi demitido, eu acho que muito por conta disso. Foi pressão de patrocinador em cima. Ó, se não tirar esse cara aí, por quê? Rola uma pressão pra demitir alguém. Aí a galera vai em cima da marca. Que tá patrocinando. Fala, vocês estão patrocinando esse cara aí e tal. E começa uma pressão em cima da marca. Aí a marca faz pressão e, pô, velho, tudo é dinheiro, né? A corda, é isso que move tudo. A corda arrebenta pro lado mais fraco, né? E aí vai de saber monetizar também em cima, né? Porque hoje em dia, o humorista que é grande na internet, ele não depende de um programa de TV, né? E as suas participações em TV, elas foram boas pra sua mídia, pro seu marketing ou não? Cara, de certa maneira, sim, porque é meio que importante... Quando você não é conhecido, igual eu faço há 15 anos, mas até hoje não sou um cara conhecido, né? Apesar de viver disso há 15 anos. É importante a pessoa... Porque a pessoa pensa, pô, você tem 15 anos de carreira, eu nunca ouvi falar de você. Mas quando ela vê que você tem um currículo, ela... É uma bobagem. Eu acho uma bobagem, mas eu acho que ajuda nesse sentido da pessoa não achar... Da pessoa te valorizar minimamente, sabe? Entendi.
Porque eu acho que o que importa mesmo é a qualidade do show, né? Se a pessoa vai no show e ri, e gosta, e acha que é um bom show, não importa se eu já fui no Faustão ou não. Isso Entendi. Aí hoje faz diferença, Até porque quando eu fui no Faustão, eu tinha um ano de carreira. Eu tava muito cru ainda. Não é aquilo que diz o que eu sou hoje. Tem um monte de gente que participou de programa de TV, mandou bem, e que hoje nada. nem faz comédia mais, porque já desistiu e tal. Então, não é isso que vai contar. Mas foi bom, principalmente, pra eu estar mais ali conhecendo a galera. Entendi. Fez um network. Na época que eu gravei o programa da Ana Hickman, por exemplo, eu ganhei um concurso lá também. A Maratona do Humor. Eu ganhei porque eu era do time do Carmona, né? Que o Carmona ganha tudo que ele vai fazer na TV. O Carmona, ele tá te carregando, hein? Queremos você aqui, hein, Carmona? Não, que o Carmona tá te carregando, hein? O Carmona, eu vivi a sombra dele e agora eu montei esse show com o Paulo Araújo e o Estevan Gaipo pra poder ficar na sombra deles também. O negócio é ganhar dinheiro na sombra dos outros. Tem que estar junto. Tem que estar junto dos bons, entendeu? Se você não é dos bons, você tem que estar junto dos bons, né? O Bauer, ele mexe com o trabalho paralelo, o segundo job dele. Ele trabalha vendendo cavalo de leilão. Eu faço isso, eu fico perto dele, eu finjo que sou amigo dele pra poder tentar beliscar alguma coisa. Beliscar um cavalo? Quem sabe, Belisca. Né? Tomar um pé na cara, você vai gostar. Mas você vende cavalo mesmo? Vendo. Vendo mesmo. Não gosto de cavalo. Não? Não tô brincando, eu tenho medo, eu não monto de cavalo de jeito nenhum. Morro de medo. Qualquer coisa, moto, cavalo, qualquer coisa que você... Tudo que envolva risco. Eu sou cagão. Cagão, é isso. Então, mas esse concurso que eu fiz da Ana Hickman era uma maratona, né? Tipo, a gente fez várias... Eram 8 participações, mas a gente gravou 2 programas que não foram pro ar também, que eram pra testar e tal. Então eu fui 10 semanas seguidas pra São Paulo. E aí eles pagavam um hotel e tal, avião, tudo, alimentação. Aí eu ia e sempre, quando acabava a gravação, como a gente ia dormir lá, a gente ia pra algum show que tava rolando. Muitas vezes conseguia participar daquele show também. A galera conhecia a galera e tal. E ia fazendo esse network. Que foi lá que eu conheci a galera do Em Pé na Rede, por exemplo. Né? O Murilo já tava há um tempo, já conhecia ele, que eu tinha feito shows com ele no Rio, quando ele tava no Comédia em Pé. Mas os outros caras, são o Camejo, o Rominho, o Osmar, eu conheci participando ali do programa da Ana Hickman, a gente ficou mais próximo. E o próprio Padilha, ele participou lá também como convidado. O Ventura foi convidado do meu grupo. O Ventura, eu conheci ele lá também. Que a gente o time tinha uma prova que era o Quinto Elemento, que a gente convidava algum humorista de fora, os dois faziam a apresentação e a plateia votava, né, em quem ganhou aquela prova. E aí fomos conhecendo uma galera. Então foi muito bacana. Por isso, sabe? O programa em si, uma vergonha alheia danada. Você assiste, tem uma outra coisinha legal, mas no geral, assim, não é um negócio que fala, pô, que orgulho, que eu vou mostrar pra vocês, olha isso aqui, fiz televisão, olha isso aqui que legal. Você vai ver. Não precisa ver, não. Entendi. Mas... Buscando esse assunto um pouquinho sobre o Léo Lins. Eu não vou perguntar aqui sobre se o humor existe limites ou não, porque isso aí você deve responder dia sim, dia não também. Isso aí já tá mais do que batido. Agora, numa perspectiva mais do futuro, né? Uma questão, tipo, como é que você acha que isso vai afetar a questão de fazer o stand-up hoje ou até mesmo trabalhar? Ou não afetar. Tá, eu acho que não vai afetar. Eu acho isso. Acho que vai continuar como tá hoje. Vai ter muita gente sendo criticada. E eu espero que ele não seja condenado de fato. Porque a minha opção disso aí, inclusive, se você entrar nas minhas redes sociais, você não vai ver opinião sobre isso. Porque a minha opção foi... Não vale a pena opinar. Por quê? Acho que a condenação dele foi exagerada. Acho que o negócio dele não poder sair de São Paulo sem avisar, de não poder falar de certos temas previamente, né? Uma censura prévia ali e tal. Acho a decisão muito, muito, muito forte ali. Mas também não concordo com a defesa que ele e vários outros humoristas estão fazendo. E, inclusive, com um discurso de que se você não concorda com eles, você é contra a comédia. Também não concordo. Mas a maior parte desses humoristas são amigos meus e tal, galera que tá forte ali. Eu entendo o que eles estão querendo dizer, mas eu acho que para eu me posicionar, eu teria que entrar em tanta nuance. Esse ponto aqui eu acho isso, esse ponto eu acho isso. E as pessoas não estão dispostas a ouvir.
Eles querem saber se é sim ou não, né? É, um ou outro. A pessoa quer saber de que lado que eu tô. E se eu der a minha opinião mesmo, a galera que tá a favor do Léo Lins vai me cancelar e a galera que tá contra o Léo Lins vai me cancelar. Porque eu não vou concordar 100% com nenhuma das partes. Provavelmente. Porque eu acho que tem uma série de minúcias que precisam ser levadas em consideração. Não dá simplesmente falar, ele é um babaca. Não acho que é assim que funciona. Principalmente quando você conhece a pessoa, né? No caso, eu conheço o Léo. O Léo, o Quê de Comédia e Cachaça, que eu falei que foi o primeiro grupo de stand-up, quando a gente comemorou 1 ano, em 2009, a gente teve 2 convidados especiais, o Geraldo Magelo, o Ceguinho, e o Léo Lins, que na época era unanimidade considerado o melhor humorista de stand-up do Brasil. Na época era o Léo. Durante muito tempo, o Léo foi considerado o melhor comediante de stand-up. Depois que ele entrou pro The Noite, ele começou a fazer outras coisas também, né? E aí acho que ele parou de focar tanto no stand-up. Porque antes ele era exclusivamente um comediante stand-up. Saquei. O stand-up dele era muito forte, tanto é que ele tem vários livros a respeito. Hoje em dia, a maioria, ninguém começa a fazer stand-up no Brasil sem ler os livros do Léo Lins. É mesmo? Pô, tipo, parte teórica? Sim. Da hora, não sabia. Inclusive, tem muita gente que fala, o Léo Lins tá precisando ler os livros do Léo Lins. Eu sei que ele tem um livro pra criança, o Sapo Césio. Sim. Mas no livro dele, no primeiro livro dele, em algum momento que ele fala sobre essa questão de assuntos polêmicos, ele fala que é o que a galera que bate nele fala. Mas ele falou no livro dele também, que é você fazer... Você pode tratar de qualquer assunto quando você vai fazer comédia, mas que não tem por que você ficar batendo em quem sempre apanhou. Então, você pode fazer a piada sobre pedofilia, mas zoando o pedófilo, não zoando a criança. Você vai fazer uma piada sobre racismo, não é que você não pode falar sobre esse tema, mas, você não vai fazer uma piada racista, onde você tá, onde quem tá sendo zoado é o preto, é o cara que sempre foi alvo, sacou? Você vai fazer uma piada sobre machismo, você vai zoar o machismo e não a mulher que apanha do marido, sacou? Essas questões, assim. Então, agora, não dá pra dizer que não é piada. Por isso que quando você vai, qual que é o limite do humor? Eu acho que essa pergunta nem devia existir, porque o humor não tem limite. O humor não tem limite. Definitivamente. Você pode fazer uma piada criminosa. Se ela for engraçada, ela continua sendo humor. Você pode ser preso por ela? Pode. Porque a lei tem limite. As pessoas têm limite. As pessoas podem se ofender com sua piada? Podem, porque as pessoas têm limite. O humor não tem. Aquilo não deixou de ser humor porque você não gostou. Continua sendo humor. Então, o humor não tem. Mas as pessoas têm. Então, é uma questão de bom senso. Eu faço humor para pessoas. Quando uma pessoa vai no meu show, eu não quero que ela saia de lá puta, achando que eu desrespeitei sei lá... Alguém. Qualquer coisa. Mas... Infelizmente, às vezes acontece. Porque eu vou fazer piadas com as coisas que eu acredito. Inclusive, esse discurso muito de que o stand-up é ficção, tal, e também é uma coisa que eu não acho que é exatamente assim. É ficção, é óbvio. Tem exagero cômico. Mas o stand-up, que a tradução literal é em pé, a comédia stand-up, ela surgiu... Não é simplesmente porque o humorista ficava em pé. É um stand-up no sentido get up, stand-up, né? De você se posicionar. É você se levantar contra alguma coisa. Entendi. Então, era um humor onde você se posicionava. Por isso que é um humor de cara limpa. Você tá dando a sua posição. É você falando, você pessoa física. Tanto é que, quem fala de política na comédia, não importa o lado. Não importa quem que se apoia. Você não faz uma piada... que vai contra o que você acredita. Se o cara é petista, gosta do Lula e tal, ele não faz uma piada falando que o Lula é ladrão. Não, dificilmente. Não faz. Sabe? E se o cara é bolsonarista, ele não fala que de rachadinha e tal. Ele vai falar que o Bolsonaro é burro, que ele fala engraçado, sabe? Tipo, então, tem sim. E aí depois você faz um tanto de piada, onde você aponta o seu posicionamento pra no final falar, não, gente, é tudo ficção. Isso aqui não representa o que eu penso. Ok, é porque tem exageros cômicos. Sim. Tem exagero, é óbvio. Você não pode levar ao pé da letra. As pessoas não deveriam estar levando o que o humorista fala a sério, porque aquilo é uma piada. Mas dizer que aquilo não é o que você pensa também tem um... demais, tem uma linha tênue.
E aí é o que eu falei, as pessoas não estão dispostas a entender isso. Ou você é um babaca, ou você é do lado certo. Porque Entendi. todos os lados são certos, né? Na Sim. cabeça deles, todos os lados estão certos. E se você não está do lado deles, você está sempre errado. E eu não acho que as coisas são tão... Não tem essa dualidade, Não é certo ou errado, preto ou branco. Não é assim. A gente tem nuances muito complexas. E a linha tênue que divide uma boa piada de uma ofensa gravíssima é realmente uma linha. Então, se você pisa aqui, ó... Já era. E às vezes a gente erra tentando acertar. Às vezes quantas piadas eu já fiz que hoje eu não faço mais? E que na época que eu fazia, eu não achava que elas eram ofensivas. Não achava que elas eram problemáticas. Mas hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, eu olho pra trás e falo, caramba, essa piada era problemática pra caramba. O tanto de piada homofóbica que eu já fiz na minha carreira. E eu, na época que eu fazia elas, eu achava que eu estava, tipo, defendendo os gays. Eu não sou gay, não sou eu que tenho que defender, sabe? Tipo, e aí eu falava, por quê? Porque como eu fazia arquitetura, eu sempre ouvi piadinha falando que eu era gay. Então eu defendia nesse sentido. Não, mas eu também sou alvo de preconceito, porque eu faço arquitetura. Porra, não, velho. Aí eu fazia umas piadas que só reforçavam o estereótipo homofóbico das pessoas que faziam as piadas. Mas eu fazia com a melhor das intenções. De boas intenções, o inferno tá cheio, né? Hoje eu não faço mais esse tipo de piada. Mas talvez eu continue fazendo algumas que daqui a alguns anos alguém vai me mostrar, ó, isso aqui é problemático. E eu vou falar, pô, tem razão, nunca tinha parado pra pensar por esse lado. Mas tem outras piadas também que a gente faz, que a galera problematiza e que, pô, fica difícil você concordar. Já teve algum BO relacionado a isso? Não cancelado, mas algum problema com alguma piada? Tem uma piada que eu faço que eu vi um dia, eu achei muito curioso, que eu vi que tinha um curso na FUMEC de cuidador de idoso. E eu fiquei curioso sobre aquilo, fui pesquisar. O que você... Não. Já fez esse curso? Não, eu estudei na FUMEC. Estudou na FUMEC. Mas eu fiz direito. Pois é, estudante de direito é um tipo... como é que eu posso falar sem ser ofensivo? Não pode ser. Pode Cusão. ser. Eu acho que o menos ofensivo que eu consigo me referir a um estudante de direito é isso. A FUMEC tem cursos... O Costório, meu colega, que costuma brincar muito com isso. Mas é porque o estudante de direito, ele começa a estudar ali... O João Basílio tem uma piada. O estudante de direito, às vezes, está no primeiro período. Ele só conhece a lei da gravidade, a lei de Gaga e tá querendo processar todo mundo. Porra. Mas eu vi o curso lá de cuidador de idoso na FUMEC. E eu fiquei curioso, fui pesquisar e vi que para você formar num curso de cuidador de idoso, você precisa fazer uma prova final, que é uma prova oral. E você tem que responder uma pergunta só. Só que você tem que responder ela 15 vezes e sem perder a paciência. Piada era essa. Realmente eu vi o curso na FUMEC. Realmente fiquei curioso, mas não pesquisei nada. Não era curso de graduação, né? Era um curso de extensão, alguma coisa lá. E aí, eu fiz essa piada por quê? Porque quando meus pais se separaram, eu vim aqui, a gente foi morar com a minha avó. Minha mãe morava com a minha avó, nos fundos da casa da minha avó. E desde que eu tenho, sei lá, 12 anos até meus 26, quando eu fiquei morando com ela, minha avó já começou a ter Alzheimer. Então, quando eu saí, ela foi morar no interior já tava com a minha tia no interior, já estava bem desenvolvido ali. Então, eu vivi o início até a fase mais complicada do Alzheimer. Então, eu tinha essa experiência. E eu fiz essa piada baseada na minha experiência com a minha avó. E aí, uma vez, esse vídeo deu uma viralizada no TikTok, e um cara me mandou um textão, acabando comigo, falando que era um absurdo, eu me referia assim, fazer piada com a dor dos outros, porque se algum dia eu tivesse alguém assim na minha família, eu não ia achar graça naquilo, porque eu não sabia a dor que era ver um ente querido, não sei o que. Eu falei, amigão, peraí, calma lá, primeiro eu fiz as pessoas têm mania de achar, no dia que você tiver um filho, você não vai achar. Não, velho, eu não preciso ter um filho pra saber o que é respeito, não. Calma lá, segura a onda. Aí eu expliquei pra ele, falei, olha, eu fiz essa piada baseada na experiência que eu tenho com a minha avó. Eu morei com a minha avó, ela com Alzheimer e tal, e baseado na minha vivência com ela. Se você for analisar essa piada que você tá reclamando tanto, você vai ver que... Qual que é a mensagem que essa piada passa? Que para você ser um bom cuidador de idoso,
você tem que ter paciência com a pessoa. É isso que tá falando. Que eu falo, pra você formar no curso de 12, você tem que responder a pergunta 15 vezes sem perder. Porque o que eu mais via era, tipo, alguém que ia lá visitar minha avó, ela fazia uma pergunta, aí quando fazia de novo, falava, mas você já me perguntou isso. E quando você fala isso, ela fica mal, confusa, porque ela percebe que ela... Isso faz mal. Agora, se ela faz a pergunta 15 vezes, você responde as 15 vezes sem perder a paciência do mesmo jeito, a vida pra ela tá ótima. Normal. Porque quem sofre é a gente que tá do lado. Então, eu lembro que uma vez meu pai, que essa minha avó era materna, né? Uma vez meu pai foi me visitar e ela reconheceu ele, assim, ela não reconheceu muita gente, mas lembrou dele. E aí foi. E ele, por coincidência, estava morando em Barbacena, que é a cidade dela. E aí perguntou: você tá morando onde? Ele: tô morando em Barbacena. Ela. E aí ele falava: tô morando em Barbacena, terra de doido. Aí ela, deixa de ser bobo, tá morando aonde? Eu falei: não, tô morando em Barbacena mesmo, terra de doido. Ela, quem é? E aí eles ficaram nessa uns 5 minutos. Porque ela ria e depois, mas o que você tá fazendo lá? Aí ele respondia, aí ela... Mas fala aí, Rubinho, você tá morando onde? Barbacena, terra de doido. E ela se divertiu pra caramba. E ela perguntou... Na hora que ela foi perguntando pro meu pai várias vezes, eu fui ficando preocupado. Falei: meu pai vai falar, você já perguntou e tal. Mas não, ele foi conduzindo numa boa, fez uma piadinha, ela riu. Ele repetiu a piada tantas vezes, ela perguntou. E ela riu todas as vezes. E ela riu todas as vezes. Então, as pessoas, às vezes, elas se afetam muito sem perceber o que está sendo dito. A comédia é uma forma de comunicação. A comédia é uma forma de comunicação. Você falar, não, igual essa sentença do Léo Lins, ele não pode citar religião, não sei o quê, um monte de coisa, idosos, inclusive, tá lá. Cara, não, dá pra fazer piada com todas essas coisas. O problema é o que você diz na piada. Qual que é a mensagem que tá sendo passada? Porque, como forma de comunicação, a comédia, muitas vezes, ela tem que meter o dedo na ferida mesmo, pra fazer as pessoas discutirem a respeito daquele assunto que, às vezes, tá passando à margem. Porque, muitas vezes, as pessoas vão discutir racismo na internet só quando um humorista fala. Mas o racismo tá acontecendo aí no dia a dia. Eles vão discutir homofobia quando o humorista fala. Então, se os humoristas não falassem, ia todo mundo fingir que não tá acontecendo nada? Pô, o problema é que se o humorista faz zoando a vítima, aí realmente eu também acho que é mais problemático. Entendi. Eu não gosto de fazer assim. Apesar de, como eu te falei, às vezes a gente erra. Às vezes a gente faz nas melhores intenções e aí eu acho que cabe, igual vários humoristas eu já vi, pedindo desculpa e falando: não, essa piada eu fazia, mas não faço mais, mudei minha cabeça. A gente evoluiu, igual eu falei no início, né? A gente evoluiu da década de 80 pra cá muito. Mas tem humorista que quer continuar na década de 80, mas só na parte onde ele pode zoar as minorias. E ele quer considerar a evolução que a gente teve como sociedade, ele não quer considerar. Outro dia eu peguei... Tava com minha namorada deitado, assim, vendo o filme. Assim, vamos colocar pra ver o programa Pânico. Nossa, que estourou, cara. Na década de, assim, 2000. Vamos botar Pânico pra ver se a gente acha engraçado? Pô, vamos. Cara, vou falar que eu não ri? Dei algumas risadas. Mas você olha algumas piadas, alguma forma, você fala assim: cara, eu acho que hoje não cabe mais. Ou não é que não cabe. Pô, quer fazer piada? Faça. Assim, eu só não acho mais engraçado. Uma outra parada. Eu falei assim: não, eu vi esses dias assim... Bom... É o que eu tava te falando, de piadas que eu parei de fazer. Não é porque, nossa, as pessoas vão me cancelar se eu fizer. É porque elas deixaram de ser engraçadas. É isso. Exato. Isso aí. A gente evolui como sociedade e individualmente também. Alguns indivíduos demoram mais pra entender essa evolução. E aí continuam ainda achando graças de coisas que alguns já deixaram de achar. Mas... o Bruno Costoli é um cara que vocês podem chamar aqui também. Com certeza. Muito bom. O Costoli, ele tem um pensamento sobre comédia também muito interessante. Ele falou isso no primeiro DVD que a gente gravou do Desculpa Qualquer Coisa. A gente falava no final umas coisas um pouco mais sérias lá pra encerrar. E aí ele falava isso. Eu não quero... no mundo ideal... eu acho que a gente poderia fazer piada com qualquer coisa, porque quem tá ouvindo sabe que aquilo é só uma piada e não vai levar aquilo como ofensa. Mas na realidade que a gente vive, eu não quero que uma pessoa preconceituosa use uma piada minha pra reforçar o preconceito dela. E aí, porque, por exemplo, vamos lá, piadas normais, que até hoje a gente ouve muito, tipo,
tá falando de relacionamento e aí fala, por exemplo, alguma situação na piada, não vou lembrar uma piada específica, mas onde... porque a mulher pegou o cartão de crédito do marido e gastou. Você tá colocando onde a mulher, ela depende financeiramente do marido. Que existem situações assim? Existem, como existe também o contrário. Existem muito menos do contrário, porque a gente vem, sei lá, na década de 60 ainda não era tão comum assim a mulher trabalhar também, ela cuidava da casa. Então a gente vem de uma evolução onde a mulher ainda bem está conquistando cada vez mais seu espaço, mas onde essa realidade é cada vez menos real. Mas o marido machista que controla a mulher, que não quer que ela trabalhe fora e que fica controlando o dinheiro dela, ele pode estar no meu show. E na hora que eu fizer essa piada, é a hora que ele vai dar uma cutucada nela e falar, tá vendo? Sacanagem isso. E eu não quero que essa pessoa use a minha piada. Então, pra que eu vou fazer uma piada reforçando uma coisa que eu não acredito? Então, vai por esse lado. É o que... eu não sei, é um comediante americano que falou isso, eu não vou lembrar o nome, mas foi o Costoli também que me falou. Ele fala, você já reparou que os comediantes... Eu não sei quem falou isso, tá? Se você for colocar esse corte aí, ó, não coloca como se fosse eu falando, não. Eu tô citando alguém que eu não sei quem é. Senão depois dá merda pra mim. Que já reparou que os comediantes que lutam pela liberdade de expressão na comédia, pra você poder falar tudo, são os comediantes que estão só querendo bater nas mesmas pessoas de sempre? Nunca tem um cara que... eu tenho liberdade de expressão porque ele falou mal do presidente, sabe? É sempre a galera que quer falar do deficiente, quer criticar o feminismo, quer fazer piada homofóbica, piada racista. Normalmente são esses humoristas que estão... Significa que ele é machista, homofóbico? Às vezes ele tem uma vida onde ele respeita todo mundo. Mas ele acredita muito na comédia. Eu entendo isso também, que o cara... Não, a comédia é um lugar de você brincar com tudo. Só que a gente não vive no mundo ideal. E hoje em dia, com a internet, qualquer piada que você posta, ela vira argumento em grupo de WhatsApp. Você recorta aquele trechinho e manda, fala, tá vendo aí, ó? E aí manda no grupo, principalmente do grupo do tiozão. Tiozão do Zap. Eu já vi muito humorista falando, mas vocês têm que entender que eu tava fazendo esse show num teatro, as pessoas estavam rindo, as pessoas estavam gostando. Elas pagaram ingresso pra ver esse tipo de piada. E na hora que vocês estão criticando, vocês estão tirando essa piada de contexto. Quem tirou essa piada de contexto? O próprio humorista que postou na internet. Fez o corte. Pô, se o humorista posta na internet, ele sabe que isso vai sair de contexto. Então, se aquela piada precisa de contexto, não posta na internet. Tem humorista que não gosta que grava por causa disso, né? Justamente. Tem coisa que não é pra ser postada na internet. Porque, beleza, você tá num lugar... Pô, eu contar só eu e meus amigos, a gente faz piadas que eu nunca faria. O Samuel faz umas piadas também. É óbvio, todo mundo faz. Mas é porque tem coisas que você fala entre amigos. Tem coisa... Porque, na hora que eu tô falando dos meus amigos, eu sei, eles me conhecem o suficiente pra saber que eu não penso aquilo de verdade. Então, você se permite falar uma barbaridade porque com ninguém vai pessoas usar que isso contra sabem você. que aquilo é brincadeira. Mas se eu falar essa barbaridade aqui nesse podcast, alguém vai ver aquilo, a pessoa não me conhece. Ela fala, que isso, esse cara aqui, ele tá falando... Eu não vou falar de uma barbaridade agora, mas tipo... Ele tá falando que devia matar tal pessoa. O jogador de vôlei lá do Cruzeiro teve isso. Que ele postou falando quem daria um tiro... sim. Quem usaria uma ideia, que ele tava num clube de tiro. Maurício. Não, foi o Wallace. Foi o Wallace, Que ele tava num clube de tiro e tal, e aí alguém postou alguma coisa, tipo... usa isso aí pra dar um tiro no Lula. Alguma coisa assim. Aí ele... Naqueles quadros de pergunta, né? Aí ele postou coisa do cara com a foto com a arma e falou, quem usaria uma dessa pra atirar no Lula? E aí o cara foi suspenso, deu uma merda. Por quê? Porra, você faz essa brincadeira... apologiar assassinato. Agora, você joga isso na internet, no momento político que a gente tava vivendo. É loucura. Pô, não dá pra uma pessoa que tem um alcance tão grande achar que, não, gente, era só uma piadinha. Porra, não, cara. E aí, é isso. Parece que as pessoas que têm mais seguidores na internet, tem hora que parece que elas não entenderam ainda como é que a internet funciona. Exato. Nós estamos caminhando agora quase pro final, mas a gente chegou num momento que, pra mim, é o melhor... Grande que momento. É o momento White Rabbit.
que é um momento... Esse aqui é o coelho da Alice do País das Maravilhas. Você já viu o filme? Aquele coelho maluco que tá sempre correndo atrás do tempo. Uhum. E aí eu vou te convidar, Flávio, vai chegar pra você nos contar qual que é o momento mais maluco como o coelho da Alice dos Países das Maravilhas você já viveu nessa sua vida, seja de stand-up, seja de arquitetura. Peraí, isso aqui é gin com abacaxi, manga e maracujá. Tem que confiar no projeto. Caramba, isso deve ser bom, hein? Mas o maracujá vai fazer esse coelho ficar mais calmo. Com o olho mais baixo. Aí eu tenho que contar uma história... Conta, um caso... Maluca. Uma bizarrice. Pô. Deixa eu abrir aqui também. Vai dar um brinde. Ainda bem que eu vim de Uber. Põe pra mim. Ah, não é na lata que bebe, não? Você que Pode manda. ser na lata. Você que... Agora eu vou beber a lata inteira. Eu tô apostando que isso aqui é bom. Ah, Isso é bom pra fenomenal. caralho. Se eu achar bom, inclusive, eu quero levar umas latas. A cara Tem do cara. várias ali. Vamos lá. Não, horrível. Brincadeira. Matheus White Rabbit, não fique bravo comigo. Ó. Piada pode. Piada. Ou bom mesmo, hein? É bom? E isso aqui é daquelas bebidas perigosas. Quanto por cento de álcool tem aqui? Porque parece que é suco. Isso aqui... 6%, mais que uma cerveja. Isso aqui no carnaval, tanto que vai deixar maluco você ali tomando isso quente, Nossa. num bloco, com 15 mil pessoas à sua volta. Você dá um aditivo ainda, joga uma... Não, eu lembrei de uma piada boa pra eu falar aqui nesse momento. Tem tudo a ver com isso, mas como o White Rabbit é patrocinador, eu não posso. Por favor. Pode sim. Pode sim. É porque cita outra marca. Pode contar. Foda-se. A gente bota Não, um é pi. porque eu desenvolvi uma teoria aí em bloquinho de carnaval de que não vale a pena beber cerveja em bloquinho. Certo. É verdade. Porque toda hora dá vontade no banheiro e nem sempre tem banheiro perto. É, pra você ir, aqueles banheiros químicos que a galera coloca. Então, pra você curtir um bloquinho de carnaval bem curtido, o negócio é beber só corote. Corote. Bebe só corote, só corote. Por quê? Mijar na rua é crime. Vomitar na rua ainda não é. Pensando por esse lado, Então- é perfeito. Entendeu? Você poderia falar, pô, você podia ter adaptado a piada e falado do White Rabbit, mas aí eu vou falar que você bebe e vomita, aí não dá. Não tem como. Aí é melhor citar a concorrência. É. Já vomitou na rua, cabeção? Ah, A cara dele. A Você é cara mó dele. cachaceiro que tem. Você já, Bauer? Já. Várias vezes? Não, muitas não. Ou eu passei mal de bebida só 2 vezes na minha vida. Eu sempre fui muito controlado. Controlado, assim, eu já fiquei muito bêbado, mas como eu odeio vomitar, como se alguém gostasse. É. Adoro vomitar. Mas eu sempre fiz o possível pra não vomitar. Então, várias vezes eu acho que eu teria vomitado, mas eu fiquei segurando e... Aham. Só que se eu vomitasse, melhorava bem mais rápido, né? Aham, É muito melhor, mas... O vômito é uma ferramenta do bêbado, né, careca? É o seu corpo querendo te ajudar a se livrar daquela beber coisa mais que tá depois. fazendo. É um veneno. É, ué. Também sou desse. Não, Só o passo juco mal. social Vomitar, eu é não uma consigo. ferramenta muito importante. Você Tem vomita, melhora Tem e sido volta a usado beber. muito. Mas então, o caso? vamos lá. O Caso mais Cara, extraordinário. Cara, eu mais acho que eu não bizarro. tenho como contar um outro caso que não seja esse. Eu já contei no stand-up também, que foi uma vez... Eu só fui experimentar maconha depois de velho. Já tinha 35 anos. E bateu a terceira vez só que eu fumei que bateu, assim, e foi muito legal e tal. Aí, depois de muito tempo, porque eu nunca fui de ficar fumando, uma situação ali, resolvi, vou experimentar. Eu tava na casa de uma amiga minha, que era só amiga mesmo. A gente não tinha nada, assim. Tava só nós dois lá, tomando cerveja. E aí, uma hora ela perguntou, você fuma? Eu falei, já tinha fumado uma vez. Falei, fumo. Aí ela pegou, que eu comecei a fumar agora. Foi inclusive meu psiquiatra que me recomendou, não sei o que e tal. Pá. Bolou lá, a gente começou a fumar. Eu não sei se tinha algo a mais naquela maconha, ou se é porque a gente já tinha bebido bastante cerveja. Cara, vocês fumam? Não, Sim. eu não. Já teve bad? Já. Cara, esse dia eu tive uma bad, mas foi uma bad tão surreal, porque eu tive, inclusive, alucinações, assim. Eu tava conversando com ela, por isso que muita gente, muito maconheiro vem defender quando eu vou contar esse caso, fala, não, maconha não causa isso não. Fala, Causa, careca.
Velho, cerveja bate diferente em pessoas diferentes. Você quer dizer que você controla todos os efeitos que a maconha pode causar? Mas eu não sei se tinha realmente algo misturado ali, porque bateu muito forte. E aí, em alguns momentos, tipo, eu olhava pra ela e eu via a cara dela derretendo. Que é isso? Em outros momentos, eu olhava pra ela e ela parecia uma senhora de 150 anos. E teve um momento que ela veio falar comigo, que ela falava, eu ouvia a voz dela desse jeito, assim, ó. Tipo, uma coisa muito louca. E tudo começou, porque começou o efeito, aí começou a bater mais forte. Eu falei, opa, nunca bateu assim, não. Aí eu comecei a conversar, que ela tinha começado a fumar há pouco tempo, eu também só tinha fumado, que tinha batido uma vez. Eu falei, o efeito, o que acontece? Você sente isso, sente aquilo e tal. E eu já tinha visto um amigo meu ter uma bad, na época eu nem tinha fumado ainda. E eu morria de medo. Aí eu falei, alguma vez já teve bad? Ela, como assim bad? Eu falei, não, bad. E na hora que eu comecei a explicar, eu percebi que eu já tava nela. E aí, cara, parecia um filme de terror, assim. Eu tinha certeza absoluta que eu ia morrer naquela noite. Mas, tipo, era uma certeza muito forte, assim. E aí eu pensava as coisas, falava, não, isso aqui eu só tô chapado. Porque, assim, eu descrevo a coisa da maconha, assim, eu acho que você abre 2 linhas do tempo na sua cabeça e você fica transitando entre elas. Uma, eu tava consciente, a outra eu tava chapadão. Então, eu ia pra linha consciente, eu falava, não, eu tô sob efeito da maconha. Aí, de repente, eu falava, não, mas e se não for? E se ela realmente, porque ela veio e falou que tinha pouca experiência, se ela tiver colocado alguma coisa nessa maconha aqui e tal, porra, eu tô num lugar, tava em Contagem, que era a casa dela, um lugar longe. Falei, porra, ninguém sabe que eu tô aqui, sabe? Aí, pô, ia foi pegar na noia. E, velho, eu tinha certeza que eu ia morrer, assim. E aí eu comecei a falar com ela, só que ela não conhecia, ela não sabia como é que funcionava uma bad, assim. E aí ela começou a ficar meio puta comigo. Não sei se começou a bater errado nela também, mas ela começou a achar ruim de eu estar... Falou, não, eu acho que você vai me matar, mas eu sei que não vai. E ela, não, como assim? Você tá achando que eu vou fazer alguma coisa com você? Sabe, tipo... E aí... Teve uma hora que ela virou, falou, não, deita lá no quarto. E outra coisa, tinha uma hora que ela tava, tipo, meio querendo me seduzir. E, velho... Mas você não sabe se isso é real. Eu não sei se é real. Porque ela garante que não, porque, pô, a gente não tinha nada, tipo, não... E aí eu falava, mas por que você tá falando desse jeito? Ela, qual jeito, né? Eu falei, cara... Aí tem uma hora que ela falou, não, deita lá na minha cama. Eu falei, tá querendo que eu vou pra cama dela? Qual que é? Não, o que é isso e tal? Cara, calma aí. Aí na hora que eu fui pro quarto, assim, ela foi colocar o celular pra carregar. E o negócio parece que não tava encaixando direito. E aí ela ficou mexendo um tempão com o celular, tipo, meio que um fio assim debaixo da cama. Eu falei, Aí ela levantou e falou, deita lá. Eu falei, o que você fez ali? Você pôs pra gravar? Ela, que gravar? Você tá doido? Eu falei, não, deixa eu ver, então. Deita lá só. Eu falei, não, você pôs aí pra gravar, não vou ficar aqui não. Tipo, uma noia, nada a ver, assim. Aí eu fui pra sala, sentei na sala. Aí ela veio, sentou do meu lado, aí eu olhei pro lado, assim, no sofá, e tinha uma faca, velho, gigante do lado, assim. Nossa. Um facão quase, assim. Aí eu fiquei assim, ela falou, o que foi, Bruno? Você tá vendo alguma coisa aqui? Você tá com medo de alguma coisa? E eu, não sei o quê. Aí eu falei, caralho, velho. Aí eu ficava assim, não. Sabe, tipo de desenho que você fica esfregando o olho mesmo, eu olhava, não, a faca tá lá mesmo. Não é. Aí eu olhava, não, tá lá mesmo, caralho, tem uma faca mesmo. Eu falei, puta que pariu. Aí eu levantei. Aí falou, o que foi, Bruno? Onde você vai? Eu falei, não. Aí eu peguei o celular, falei, vou fazer um teste. Vou tirar o celular e fingir que tô mandando mensagem pra um amigo. Porque se ela tá querendo me matar, ela não vai deixar eu mandar mensagem. Aí ela não fez nada. Eu falei, então tá de boa. Só que aí, ela continuava ali e tal, e eu, velho, eu não sei lidar com a situação. Eu ficava pensando, não sei quanto tempo isso vai durar. Não tenho experiência com droga. Inclusive, nesse dia eu vi que droga não era pra mim mesmo. Crianças não usem drogas. Você pode ficar desse jeito. E aí, eu fui uma hora abrir a porta. Porque, eu ficava pensando assim, tipo, porra, se alguém abrir a porta aqui agora, vai... É porque tá vindo me matar. Aí, toda vez que eu pensava isso, alguém abria a porta, tipo, a portaria. Porque, na verdade,
eu acho que a linha do tempo tava uma loucura. Então, assim, Entendi, eu a coisa ficava... já tava acontecendo. eu não sabia... Não tinha noção de tempo nenhum ali mais. E aí, eu saí uma hora, desci a escada, ela ficou na porta, assim, e eu lá embaixo, assim, tipo... Ela vem pra cá, Bruno, não sei o que e tal. Falei, não, calma, eu vou ficar melhor, não sei o que, papapá. Aí eu desci, ela morava, tipo, num condomínio de vários prédios, assim. Eu fiquei no pátio, no meio do pátio, assim, que eu tava com medo de ficar num lugar escondido. E começou a chover, e eu lá no meio do pátio, assim, tipo, igual um doido. Aí chegava um carro, aí o cara passava me olhando. Falei, o que esse cara tá me olhando? Pô, porque eu era um maluco no meio do pátio, assim, tipo, o cara chegou em casa e eu tinha um maluco no meio do pátio. Óbvio que o cara tava me olhando. Quem que esse cara? Que isso, quem que esse cara tá me olhando? E aí eu fui mandando mensagem pros meus amigos, sacou? Que eu sabia que sabia. Falei, lembra que a gente conversou sobre bad? Pois é, eu tô desse jeito e tal. E ninguém tava acordado, porque isso era tipo 3 da manhã. Até que eu consegui falar com um amigo meu, que era o único amigo em comum que eu tinha com ela, tipo, no Facebook, na época. E ele morava em Contagem também. E aí eu mandei, tô na casa da fulana, endereço tal, se você conseguir, vem aqui me buscar. Aí ele acordou de madrugada, viu essa mensagem e me ligou. E aí ele foi. E aí, nesse meio tempo, eu consegui falar com a namorada do Costoli. Ele tava dormindo na casa dela, os dois estavam dormindo, ela acordou ele, aí eu falei, Costoli, você lembra aquele seu amigo, você me contou um caso e tal? Pô, eu tô daquele jeito. Aí ele, não, onde você tá e tal? Aí eu fui explicar, falei, o Léo tá chegando aqui. Enquanto eu tava com o Costoli no telefone, o Léo chegou. Aí, eu aproveitei que tinha um carro entrando, saí correndo pelo portão, porque eu falei, se eu for conversar com o porteiro, eu vou achar que o porteiro tá querendo me matar também e não vai dar bom, não posso falar com ninguém, eu só posso conversar com pessoas que eu conheço e confio. Entrei no carro do Léo, e tipo, lembrando, ele tava dormindo, o Costoli e a namorada dele estavam dormindo, eu pedi pra ele me levar na casa deles, que era no Barreiro, aí ele me levou, saímos nós 4 pra ir pra uma pizzaria, que aí eu fiquei lá, tipo, tomando refrigerante, que o Costoli falou que uma vez ele tava com um amigo dele que teve isso, e aí alguém que entendia falou que tinha que comer muito açúcar. Aí o Costoli chegou lá com um Guaraná, 2 dias, falou, a única coisa que tinha açúcar aqui era isso. Aí eu fiquei tomando Guaraná, e, velho, eu fui no banheiro várias vezes, que eu tomei muito Guaraná, e toda vez que eu ia, eu falava, Léo, vai comigo. Eu não tenho coragem de ficar lá sozinho. Nossa. E, tipo, a noite inteira eu fui dormir ainda achando que tava todo mundo querendo me matar, assim, e mó nóia. E eu tinha deixado meu carro na casa da menina. Nossa. Aí no dia seguinte eu acordei, já tava mais de boa, voltei lá, o Costoli me deixou lá. E aí eu subi pra ver, aí a menina também já tava mais tranquila, eu expliquei pra ela, pedi desculpa. E aí ela foi, tava fazendo um almoço, falou, almoço aqui e tal. E ela fazendo o almoço assim, ela falou, não, mas e aí, você já tá de boa, você já sabe que eu não quero te matar? A gente ficou rindo e tal. Eu falei, não, eu sei que você não quer matar, mas toda hora que você põe alguma coisa na panela, eu olho pra ver o que é, pra ver se não é um veneno. E aí a primeira coisa que eu fiz, ela era atriz também e tal, e trabalhava fazendo evento e tal. A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei lá foi olhar o sofá, a faca. Pra ver se tinha mesmo. Aí, sabe aqueles negócios de festa, que você roda e sai um monte de papel picado? Era um trem daquele, que ele, tipo, a base que você roda era preta e a parte de cima era prateada. Então, na noia que eu tava ali... Batia o olho eu bati o olho, parecia que era o cabo e a faca ali, sacou? E aí a gente tirou foto, morrendo de rir, com o negócio na mão, tipo... E aí foi isso. Então, a dica que eu dou pro White Rabbit é... Vai de White Rabbit, não use drogas, não. Vai de maconha, você não sabe o que sua cabeça é capaz de fazer. Não usem drogas, pessoal. Proerd já avisou pra gente. Nossa, esse dia foi muito tenso. Com esse caso maravilhoso. Nós estamos chegando no final. Maravilha. Isso me lembrou um outro caso meu, mas esse aí eu tenho uma carreira política, sei lá, e infelizmente eu não posso contar eles. Samuel, você é político também? Eu pretendo ser um dia, quem sabe. Não, mas conta o caso aí, no dia a gente usa isso pra te detonar. Cara, ele vai ser detonado. Eu conto agora no off. Muitos jogos jurídicos. Gente, então, a gente terminando aqui, ele vai contar o caso. Se você quiser saber o caso, é só entrar no meu Instagram, @BergBruno. Vai ter um vídeo. No próximo stand-up vai estar ele contando. Porque um dia eu conversei com um cara. Que ele me contou uma noia dele. Ele foi nos jogos jurídicos. Mas maravilha. Então, Bruno, muito de novo queria agradecer você por ter vindo, por ter contado um pouco da sua história, ter contado sua opinião sobre vários assuntos, ter
ter resenhado esse tempo maravilhoso com a gente. Pô, valeu, eu que agradeço. Tamo junto. E nesse finalzinho... Deixa seu Instagram, suas redes, tudo aí pra galera te acompanhar. A maioria das minhas redes é Berg Bruno, só o Twitter que é Bruno Berg. Porque lá eu consegui ir mais rápido. Pegar. Um filho da mãe lá de Brasília, personal trainer. O cara posta foto com barriga trincada. Não segue Bruno Berg no Instagram, não, porque ele é muito mais interessante que eu, você não vai querer me seguir depois. Vai no Berg Bruno. Mas se você jogar Bruno Berg, eu apareço antes dele. Ah, tá. Tá achando o quê? Personal trainer? Galera. Vai. Nós vamos criar um produto. E em todas as redes aí, YouTube, enfim, todo lugar. Show. Até no TikTok. só não faço dancinha mesmo. Ainda, né? Se você pagar, você faz também. Ué. A gente faz dancinha quando é zoando a dancinha, né? Que é isso, a gente faz A gente tem que também se adaptar, né? Eu preciso que o jovem queira me assistir. Essa nova geração. Por que o jovem vai querer assistir um sujeito de 42 anos? Porque eu tô sendo ridículo. Sim. Né? Porque se não for pra ele me achar ridículo, ele vai querer assistir alguém da idade dele. Então eu preciso ser ridículo às vezes. Vai hoje, careca? Vai hoje uma cachaçinha? Tá fria, hein? Rapaz, vocês me deram 3 tipos de bebida aqui hoje, hein? Estão querendo me embebedar. Então, galera... Estão querendo me matar? Vocês estão querendo... Isso aqui é uma faca. Mas o mineiro, ele tem isso. Ele gosta de beber Você sabe que eu tenho problema de colesterol. E deram o salaminho. Isso aí. Adoro salaminho. Sigam lá as nossas redes sociais. @PDC das Gerais. Todas as redes sociais. Todas as plataformas de áudio. Se inscreve no nosso canal do YouTube. Pra você ficar ligado aqui no melhor podcast de Minas Gerais. Beleza? Siga também, desculpa. Por favor. O @BH Comedy Club, projeto, que é a minha produtora, porque os melhores shows de stand-up... Fala os próximos eventos pra gente, anuncia já quais são a agenda. Junho nós vamos ter gravação especial do João Basílio, que é do Desculpa Qualquer Coisa, comemorando 10 anos de carreira. A gente vai ter, de fora, vai ter a Lia Maria, que ela é alemã. Sei. Humorista alemã. Ela é muito boa. Muito boa. Vai ter o Rafael Gunning, que é o cara estourou fazendo vários áudios, falando do Uber Celta. Sei. Ele é engraçado. É o Baby Beef, exatamente. Vai ter o Júnior Chicó, que, é muito foda. Ele faz um texto... O público dele, a maioria, é LGBT, QIA+, aí... Todas essas letras, né? E ele é muito forte nesse público, assim. Tem mais alguém que eu tô esquecendo? Que é foda. Mas tem vários shows locais também. A gente faz show toda quarta-feira, que a gente nem divulga elenco, mas vira e mexe tá lá Esteban Gaipo, o Thiago Carmona, eu, Bruno Costoli, que é a noite do BH Comedy Club. E tá sendo aonde? No Madame Geneva, que fica ali no Luxemburgo. E agora, em junho, vai começar a ser uma semana no Madame Geneva, outra semana no Páduas, que fica ali na Savassi, na rua Gonçalves Dias. A entrada, pelo Simpla, você entrar no simpla.com.br/BH Comedy Club ou pelo link no nosso Instagram, tem lá, você tem um link para todos os shows. Tem mais de 20 shows já sendo vendidos nesse momento. E tem muita gente vindo. No início de julho tem Bruno Luiz, tem Rodrigo Marques, em agosto tem Afonso Padilha. Todos esses já estão com venda aberta lá. Top demais. Fora, já tem show marcado numas 10 cidades diferentes, talvez, aí no interior. Qual desses que nós vamos, Bauer? Interior Convidado. A minha vida é andar no interior. Convidado em todos, só falar. 15 de julho, se não me engano, em São João del Rei. Vai ter o Desculpa Qualquer Coisa. Bora lá. Família Lac, bora. É isso, pessoal. Valeu, galera. Mais um episódio aí, tamo junto. Mais um episódio do podcast das Gerais, com o objetivo... Minas no topo, sempre. De ficar bêbado. Ficar bêbado e depois Minas no topo. Valeu, galera. Valeu, Até mais. Valeu.